Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso 9º dia, nesses 21 dias na vida de um líder de célula. Veja só, todos nós temos um desejo de crescimento, de avanço, de prosperar, mas se tratando sobre multiplicação. Qual é o segredo do crescimento? Qual é o segredo da multiplicação? É sobre isso que eu quero falar. O que nós podemos fazer para ter um ministério que avance? Ou quando nós escutamos outras histórias e testemunhos e nós olhamos para a nossa realidade, é difícil, mas acaba acontecendo a comparação. Por que conosco demora? Por que não é no nível de resultado que nós podemos chegar? Hoje nós vamos orar e falar sobre isso. Primeiro ponto, não tem como falar de crescimento sem falar de cruz. Não tem como falar de vida sem falar de cruz. Não tem como falar de transformação sem falar de cruz. Ou seja, o que Jesus viveu foi a morte de cruz, para que hoje nós possamos passar por esse mesmo caminho. Todos os dias nós precisamos morrer os nossos desejos, nossas vontades, nossas ambições, porque de fato, para que a vida aconteça, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Afinal de contas, você só está aqui porque alguém parou para declarar o evangelho sobre a tua vida. Isso tem um custo. Isso define as suas escolhas e prioridades. Hoje, nós temos uma posição de tirar as pessoas dessa prisão. Um dia Moisés fez isso. Nós estávamos presos ali e ele nos libertou. E hoje nós fazemos a mesma coisa. Nós libertamos aqueles que estão presos. Presos da dor, do sofrimento, do pecado. Fala a verdade. Seria muito mais confortável cada um aqui ficar preocupado com seus próprios interesses. Você talvez até tentou, mas dentro de você, o Espírito de Deus te mantém ativado, aquecido e vivificado. Você não consegue mais parar. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, do Evangelho de João, capítulo 12, verso 24 e verso 25. Está escrito: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Verso 25. Quem ama sua vida, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Sabe, não tem como a gente ter um resultado nesse mundo natural se primeiro não semearmos no mundo espiritual. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Mas aquele que semeia muito, muito vai colher. Então, quando nós ouvimos irmãos que estão com dificuldades, com tribulações, com problemas, nós vamos até a cruz. Nós vamos apresentar, nós vamos batalhar, nós vamos entrar em guerra e nós vamos declarar a vitória. Esse irmão que cruza na sua vida, ou essa irmã, ele não entrou na sua vida por acaso. Ele precisa de um libertador. O Senhor poderia usar os anjos. O Senhor poderia se revelar diretamente. Mas Ele nos escolheu como alguém fundamental nessa obra. Então perceba, as suas visitas, a sua investida, a sua ligação, o seu tempo, o quanto você suporta deixar os seus prazeres de lado e priorizar a vontade de Deus. É um grande desafio. E quando a gente não vai para a cruz, a gente não tem essa força. Por mim, por você mesmo, a gente não tem essa vontade. A gente se afasta do propósito. Mas quando a gente está abraçado na cruz, o Senhor Jesus imputa em nós pelo Espírito um desejo de proclamar as boas novas. E a nossa alegria é ver o Senhor recebendo novos filhos. Fala a verdade, isso é incrível, não é? Hoje eu quero finalizar essa lição falando com você, líder de célula, que se sente cansado, desanimado, desmotivado, pensando em desistir. Talvez você teve essas crises, deu um tempo, tudo se normalizou, parecia que ia ter um tempo de paz e voltou essa angústia, essa aflição. Sabia que a gente precisa fazer a obra de Deus, seja com vontade ou sem vontade? Nós precisamos fazer a obra de Deus, seja
quando nossa mente julga que está favorável ou quando nossa mente julga que não está favorável. Porque sempre nós vamos ser abençoados. Olha só, o texto da carta 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7, fala assim, em diante. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações da graça por meio de muitos para a glória de Deus. Se você está com a sua vida totalmente organizada, líder de célula, fica fácil você imputar sua capacidade, sua habilidade, e aí a glória vem para você. Mas quando você é o improvável, é o menos preparado, você não está no seu melhor, tem dificuldades na sua casa, problemas do seu tempo, é aí que o poder de Deus opera. E no final a glória é para Ele, porque você vai falar assim, não foi eu que fiz isso, foi tudo o Senhor. E quando você chega numa reunião de célula, despedaçado, moído por dentro, e você leva os irmãos a terem uma experiência de cruz, o avivamento acontece. Então, o resultado cresce. Se está faltando crescimento e multiplicação, não espere os outros irem para a cruz, seja o primeiro aí. É muito bom estar perto de quem morre todos os dias. A vida eterna não é uma experiência única hoje aqui. A vida eterna é uma experiência contínua, constante, e ela vai sendo progressiva para nós. Nós não precisamos esperar nada acontecer. Tudo que precisamos já está conosco. Amém? Com isso, qual é a sua atitude? O que você decide fazer agora? Estabeleça um alvo de consagração entre você e a célula. Convide a todos a estarem com você nesse alvo. Estabeleça aquilo que é relevante, aquilo que traz peso para vocês. Porque, afinal de contas, não é a vontade de Deus que nós tenhamos uma vida fria. A vontade de Deus é que a gente tenha uma vida quente. Então, coloque fogo, busque lenha e Deus vai liberar pressão. Em nome de Jesus. Até amanhã. Deus te abençoe.